e encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu... Ação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então, vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus não jejuam? E Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo num pano novo, um remendo de pano novo, numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho arrebenta os odres velhos, o vinho e os odres se perdem. Por isso, o vinho e os odres devem ser novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus traz uma boa reflexão para o Evangelho de hoje. E uma reflexão que nós devemos carregar para a nossa vida. Sendo católicos, que nós conhecemos por si próprios, sendo pessoas da igreja, sendo pessoas que voltam-se o olhar para Cristo e tentam se espelhar ao máximo em Cristo, nós não podemos fazer brigas. Jesus diz no Evangelho de hoje, e ele nos ensina no Evangelho de hoje, que nós devemos manter a nossa calma mediante a tantos problemas que aparecem na nossa vida. O que é o novo que repuxa o velho? É a indiferença. Vejam o que Jesus diz no Evangelho de hoje. Ninguém coloca um remendo novo em uma calça velha. Caríssimos, nós não podemos ficar se apegando ao velho, ao antigo. E aí, por causa do antigo, fazer brigas. Porque o novo modelo, ele vai tentando se encaixar. E aí eu tenho um bom exemplo para citar sobre isso. Eu, no começo do ano passado, fiquei muito revoltado, porque existiam mudanças na escola que não comportavam o jeito antigo. E muitos professores eram contra essas mudanças, como eu também era. Por quê? Agora precisava de ter tablet, computador, as chamadas eram todas registradas online. Se caísse a internet, então, na escola, não tinha mais aula. A gente era dispensado obrigatoriamente, por ordem do Estado, porque não conseguia registrar a chamada. E as chamadas eram registradas na sala. Antigamente não, antigamente você dava um confere lá para ver quem que faltou, quem que veio, e aí depois você registrava a chamada realmente. Agora não. A chamada era obrigatoriamente registrada naquele momento. Que se acabasse a aula e a chamada não tivesse registrada, o diretor da escola era cobrado pela Secretaria do Estado e o diretor cobrava o professor. Então, o senhor era para ter registrado a chamada, o senhor não registrou. E muitos não gostavam. Foi uma mudança de repente, uma mudança que aconteceu do nada. E ninguém gostou. Muitos eram contra. Porém, esta contraproposta ajudava? Claro que não. Teve dias de alunos fazerem greve. Você já viu aluno fazer greve? O que é a greve do aluno? Vou faltar na aula. Pois foi isso que aconteceu. Você olhava as salas estavam vazias. Teve dia de professor fazer greve. Você olhava as salas, não tinha nenhum professor. Quantos dias eu fui embora mais cedo, eu perguntava para a inspetora falava, não tem professor, porque está todo mundo de greve.
E aí, qual que é a consequência dessas greves? Muitos alunos que estavam no terceiro foram embora sem aprender. E muitos que estão no segundo ou no primeiro passaram de ano e não aprenderam nada. Praticamente ficaram um ano inteiro. Eu praticamente fiquei um ano inteiro sem professor de matemática. Sem professor de matemática. Meu professor foi chegar com 2 meses para acabar o ano. Um bimestre. Digo, um bimestre para a gente aprender tudo. E eu era contra? Claro que eu era contra. Mas na opinião da gente, sempre vai ter uma diferente da outra. E é esse o primeiro ensinamento que Jesus nos passa. Opiniões sempre serão diferentes. As calças vai sempre ser diferente. O que a gente tem que saber é o quê? Se comportar de acordo com as calças que nós devemos ser. A gente é o remendo. Se a gente for o remendo muito resistente, a calça vai rasgar. Não vai servir de mais nada. Porém, se a gente for um remendo que ceda, um remendo que se abra para o novo, e veja bem o que eu falo. E a irmã já falou isso várias vezes no Texto da Misericórdia. A pessoa ter a misericórdia não quer dizer que a pessoa é boba, que ela vai ceder a tudo. Quer dizer que a pessoa vai se abrir às mudanças. Ela não vai se apegar tanto àquilo que é antigo. Ah, mas que não sei quem fazia desse jeito, e a gente até hoje faz desse jeito, e nós vamos morrer fazendo desse jeito. É necessário mudanças. E aí o melhor exemplo disso é o pároco de uma paróquia. Vai chegar dias, se alguém for pároco que estiver assistindo esse vídeo, sinta ele dizer, meu filho. Vai chegar dias, se você é muito apegado ao seu padre, daqui uns 6, 7 anos, seu pároco vai embora. Vai para outra paróquia cuidar de outra comunidade. Eu cheguei a pegar párocos que ficaram 8 anos e que foram embora. Depende do bispo. Ele que mantém o pároco lá. Se estiver sendo muito bom e você ainda precisar de mudança, não, você fica, aí depois você vai. Se não, tchau. Vai para outra. Por isso que os párocos não podem se apegar. Porque se eles se apegam, a despedida é mais dolorosa. A pior parte é você despedir daqueles que você gostava. Porque você vai para outra jornada. E muitas das vezes nunca mais vai rever essas pessoas. É necessário ceder, abrir, deixar que os outros passem. E assim nós entendemos o segundo passo do evangelho de hoje. Os fariseus não gostavam de Jesus. Não gostavam. Não gostavam de Jesus. Mas Jesus estava aberto a todo instante para explicar para eles. Então eles perguntaram: Ô Messias, vem cá. O senhor diz... O senhor é o único que dá algum exemplo diferente. Porque a gente pega João Batista, os discípulos deles todos fazem jejum. Os doutores da lei, os discípulos deles, todos fazem jejum. E aí a gente pega os discípulos do que diz ser o enviado por Cristo, do que diz ser o pão da vida. E não fazem jejum por quê? O certo era seguir as leis. E aí Jesus diz uma coisa muito bonita para eles. Enquanto o noivo está presente, não é necessário fazer jejum. Não é necessário fazer guerras. Não é necessário se melancolizar. O ensinamento que Jesus dá é o seguinte: alegria, coragem, Deus está conosco. Não precisamos ter medo. Aí tanta gente vai lá sempre fica falando assim: ah, mas que tudo dá errado na minha vida, que nada dá certo, que eu só sofro. Posso dizer que muitas das vezes eu sou uma pessoa dessa. Ah,
que tudo é comigo. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus fecha esse argumento porque Jesus está conosco. O jejum que ele faz não é a gente jejuar na sexta-feira, ficar sem comer carne. O que eu falo para vocês? Eu conheço gente que faz isso. E é costume, porque foram ensinados dessa forma. Não é errado fazer isso. Porque o jejum que Jesus está falando não é isso. É a tristeza. O que é o jejum? Jejum é sinônimo de alegria? Não. Você vê a pessoa feliz porque ela não está jejuando? Ah, eu estou feliz porque eu estou 50 dias sem comer nada. Que alegria. Não. A pessoa está chorando. Muitas das vezes a pessoa está deprimida. Muitas das vezes a pessoa está fortemente na oração porque é algo doloroso. Dói. Você ficar 40 dias sem comer nada. Como Jesus ficou, dói. O que você acha que Jesus fez antes dele subir em cima de um burrico quando ele chegou lá na cidade de Belém? Não lembro qual foi a cidade, agora me deu um branco. No dia de Ramos. Ele primeiramente se alimentou. 41 dias, depois que ele saiu daquele deserto lá, ele foi lá comer. Porque senão ele não ia ter força. Então o jejum é um sinônimo de tristeza. Porém, nós precisamos saber driblar da tristeza. Porque o noivo está conosco. Vai ter dias em que o noivo será tirado de nós. Qual que é esses dias? O dia em que a gente vai pecar. O dia em que você pecar. O dia em que eu pecar, pode ter certeza que o noivo não estará mais conosco. E eu não digo que ele se afastará para ficar olhar com outra pessoa, não. Ele estará distante. A gente não vai sentir mais a presença dele como a gente sente. Porque a proximidade entre nós com Jesus é de acordo com o nosso estado de graça. É de acordo com o tanto que nós pecamos, mas que nós se arrependemos. É essa que nos faz dar a proximidade entre Jesus e nós. Hoje, dia de São Sebastião e dia de São Fabiano também. São Sebastião, que é o meu pároco, porque a paróquia em que eu fui batizado realmente é São Sebastião, lá em Minas, lá em São Gotardo. É um santo que ele nunca temeu de falar que ele não acreditava em Cristo. Para todos o que ele olhava, ele dizia: eu acredito em Cristo. Nunca temeu. E foi um soldado. Trabalhou ao lado daqueles que queriam prender Jesus. E nunca temeu. Porque a confiança em Deus era maior. Nunca se arrependeu. Porque a confiança em Deus era muito maior. Acho que o que dá mais confiança em Deus. Eu acho que é o que dá mais essa olhar de confiança. Que nós devemos sempre ter essa necessidade de confiar em Deus, mesmo nos problemas. Como ele falou no Evangelho de hoje. Não ficar se martirizando. Porque eu só sofro. Porque Deus não me ajuda. A pior parte é quando a pessoa fala isso. Porque daí é ladeira abaixo. Se você começou a falar, você começou a dar as coisas errado, e você começa a falar, e porque Deus não me ajuda? Porque Deus não está comigo? E os outros verbos que acompanham essa mesma frase, porque Deus não sei o quê, 3 pontinhos, 3 pontinhos, 3 pontinhos, é ladeira abaixo, saiba disso. Para você descer do salto da Igreja Católica e pular para o salto do encardido é muito mais rápido. Por isso que é necessário. Por isso que os padres falam, cuidado com o nosso martirizar.
A gente, às vezes, chorar é bom. O problema é quando a gente chora e a gente se revolta. E daí a ladeira para baixo. Então, atenção. Jesus nos passa que, primeiro, nós devemos ceder às diferenças. Ser cedível. Adaptar-se ao novo. Nós devemos confiar. Aproveitar a alegria de estar com Cristo. E buscar sempre a Ele para viver nessa alegria. Nós devemos confiar. Acima de tudo, confiar muito mais em Deus. E Ele não nos abandonará. Seguindo os 3 passos ensinados no Evangelho de hoje, Ele não nos abandonará. Porque os santos que morreram hoje, os santos que nós estamos celebrando o dia hoje, são santos de martírio. O que quer dizer santo de martírio? Quer dizer santo que morreu confiando em Deus. Foi morto pelos soldados porque acreditava em Deus. E morreu confiando em Deus. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.